Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os títulos desta edição. A comunidade internacional reage negativamente à ofensiva turca na Síria. Erdogan resiste à pressão. Líderes catalães apelam à intervenção da comunidade internacional depois da condenação de 9 dirigentes independentistas. 13 milhões de eleitores foram às urnas em Moçambique, umas eleições marcadas pelo aumento da vigilância. E para ver, no fim do jornal, os 40 anos de uma das músicas do rock mundial. A operação militar conduzida pela Turquia no norte da Síria está a gerar muitas reações negativas na comunidade internacional. Estados Unidos, União Europeia e NATO exigem a Ankara a suspensão da ofensiva. O presidente turco resiste à pressão. A União Europeia, os Estados Unidos e a Aliança do Tratado do Atlântico Norte estão a pressionar a Turquia para suspender o ataque em curso no norte da Síria contra as forças curdas sob o nome de código Fonte de Paz. A Turquia foi esta terça-feira reconhecida em Londres no encontro entre o primeiro-ministro britânico e o secretário-geral da NATO como um importante aliado da aliança e também do apoio aos refugiados do conflito sírio e da luta contra o Daesh, numa referência ao grupo terrorista que também está atualmente nas preocupações de Jens Stoltenberg. Estou preocupado com as consequências para as conquistas que conseguimos na luta contra o nosso inimigo comum, o grupo terrorista Daesh. É extremamente importante preservar no terreno essas vitórias e por isso discutimos na semana passada, na sede da NATO, a situação no norte da Síria. A União Europeia também já condenou a ofensiva da Turquia contra os curdos, um tema abordado no encontro em França entre o presidente Emmanuel Macron e a chanceler alemã Angela Merkel. Do meu lado, já fiz saber que, com todos os justificados interesses de segurança, esta ofensiva deve parar. Está claramente a causar muito sofrimento humano e está também a provocar muita incerteza com a perspectiva de uma nova guerra contra o Daesh. De acordo com informações divulgadas pela Turquia, mais de 500 mil de militantes curdos foram mortos nesta operação militar em curso no norte da Síria. As Nações Unidas falam de mais de 150 mil pessoas deslocadas devido a este novo conflito na região. As forças curdas alertam para a fuga de centenas de militantes do Daesh que estariam presos. Um dia depois da condenação dos líderes independentistas catalães, o presidente da Generalitat pediu a intervenção da comunidade internacional. O ex-futebolista e treinador Pep Guardiola fez o mesmo pedido. Com a condenação dos líderes separatistas, ganhou outra dimensão a homenagem a Luís Companys, ex-presidente do Executivo catalão, fuzilado pelas forças franquistas. O presidente do Governo Regional da Catalunha participou na cerimónia e garantiu que não desiste do direito à autodeterminação. Enviamos cartas diplomáticas a ministros dos negócios estrangeiros e instituições internacionais para lhes darmos conta deste veredicto injusto. Queremos condenar este veredicto, um veredicto que irá levar este conflito à Europa e ao mundo, às Nações Unidas e aos tribunais internacionais. Na segunda-feira, o Supremo Tribunal Espanhol condenou os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha, apenas entre 9 e 13 anos de prisão. Madrid insiste que este é um caso puramente judicial. Esta sentença não serve para resolver um problema político, sabemos isso. Não cabe aos juízes resolver problemas políticos, mas sim implementar a lei e tipificar os atos de acordo com o Código Penal. O primeiro-ministro espanhol em funções, Pedro Sánchez, disse que é preciso abrir um novo capítulo baseado na coexistência pacífica na Catalunha, dentro das fronteiras da lei e da Constituição espanhola. Quem também reagiu à sentença dos independentistas catalães foi o treinador do Manchester City. Pep Guardiola acusou a sentença do Supremo Tribunal de violar os direitos humanos, acusou a Espanha de estar a caminhar para uma situação de autoritarismo e pediu à comunidade internacional para pressionar a Espanha a dialogar.
A diretora-geral do FMI anunciou que vai reduzir as previsões de crescimento global para 2019 e 2020. No discurso, Kristalina Georgieva reviu em baixa as estimativas para o crescimento do PIB mundial para 3%. O crescimento da economia global está a abrandar para o ritmo mais lento desde a crise financeira de 2008. O Fundo Monetário Internacional reviu em baixa as estimativas para o crescimento do PIB mundial para 3% em 2019, uma queda de 0,2 percentuais, e 3,4% em 2020. O World Economic Outlook apontou o dedo à guerra comercial que Estados Unidos e China têm vindo a travar e que levou a um abrandamento da economia de ambos os países. O maior risco revelado pelo relatório prende-se com o aumento das tensões comerciais e geopolíticas, que podem descarrilar a frágil retoma económica que estamos a projetar. Efetivamente, o crescimento comercial para 2019 é menos de 1/3 do verificado o ano passado e não deverá ir além do 1,1%. 7 economias do G20 fecharão o ano com um crescimento inferior a 1% e a China ficará abaixo dos 6% pela primeira vez em 30 anos. O problema é geral e não há margem para erros. Importa avançar com uma política de estímulos orçamentais. Para incentivar o crescimento, os decisores políticos deviam remover as barreiras comerciais e reduzir as tensões geopolíticas. Em contraste com a previsão global, surge a previsão para a economia portuguesa, com o FMI a rever em alta o crescimento para os próximos 2 anos. Os números vão ao encontro das previsões de crescimento efetuadas pelo governo e colocam o crescimento português acima da média europeia. Um prédio de 7 andares desabou em Fortaleza, no Brasil. Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram presas nos destroços. Segundo a Central Brasileira de Notícias, 9 vítimas foram resgatadas com vida numa operação de resgate que envolve o Corpo de Bombeiros da cidade e cães. Há ainda 2 vítimas entre os escombros. Foi aberto um inquérito para determinar as causas da derrocada. Acompanhando esse amanhã, mostrar desse lado também que mais viaturas da perícia forense estão por aqui, outros carros, a área de isolamento é... Em Moçambique foi dia de eleições gerais. Os moçambicanos foram às urnas esta terça-feira. 13 milhões de pessoas escolhem quem querem ver a governar o país nos próximos 5 anos. Eleições em Moçambique sem incidentes graves é a apreciação de organizações não governamentais, citadas pela agência France Press no local. Foram detectadas, mas neutralizadas, algumas tentativas de fraude com boletins de voto extra. Há relatos de longas filas de eleitores durante todo o dia. O atual presidente moçambicano deu o mote para a votação Filipe Nyusi concorre a um segundo mandato e pede à população que confie no sistema. Mostrar mais uma vez ao mundo e à região de que nós estamos pela democracia, nós estamos pela tolerância e esse é o apelo que nós todos fazemos. Vamos acreditar e vamos confiar. Num país empobrecido e depois de uma campanha pontuada pela violência, estas eleições podem ser um teste à paz. A Frelimo está à frente do país desde a independência, deve manter-se no poder nos 2 órgãos de soberania, mas estas eleições podem ditar uma viragem na geografia política, com a Renamo favorita a vencer em 3 ou 5 das 10 províncias de Moçambique. A Polícia Judiciária Portuguesa desmantelou uma alegada rede criminosa de auxílio à imigração ilegal e ao tráfico de seres humanos. 20 pessoas foram detidas, incluindo uma funcionária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 3 advogados são acusados de liderar a rede que promovia a imigração ilegal para Portugal. Uma organização desmantelada pela Unidade Nacional contra Terrorismo da Polícia Judiciária e que levou à detenção de mais de 20 pessoas esta terça-feira. Entre os detidos está uma inspetora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 2 funcionárias das Finanças e um funcionário da Segurança Social. Sabe-se agora que a inspetora do CEF estava suspensa há mais de 1 ano. Tinha sido constituída arguida na sequência de um processo disciplinar devido a fortes indícios da prática de crime. A Operação Rota do Cabo levou para o terreno 240 investigadores. Cidadãos africanos e asiáticos sem documentos eram trazidos para Portugal para trabalhar na construção civil e na agricultura. Os detidos são acusados de mais de uma dezena de crimes, entre os quais associação criminosa, auxílio à imigração ilegal, corrupção e falsificação de documentos. Esta quarta-feira vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para o primeiro interrogatório judicial. Um incêndio obrigou milhares de pessoas a abandonar o campo de refugiados da ilha grega de Samos.
Não há registro de vítimas. O fogo terá começado durante a noite, depois de um alegado desentendimento entre refugiados afegãos e sírios, o qual fez 3 feridos. Este é um dos vários acampamentos na Grécia que estão sobrelotados. Aumentou o número de vítimas mortais do tufão Hagibis, que atingiu o Japão no sábado. Os últimos números, avançados pela televisão pública japonesa NHK, apontam para 74 mortos e 15 desaparecidos. As equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes nas zonas inundadas. Mais de 130 mil casas continuam sem água e mais de 20 mil sem eletricidade. A falta de energia é ainda mais preocupante nas regiões do norte do país, onde as temperaturas estão a descer. O ministro japonês das Finanças anunciou que o país tem 4,1 mil milhões de euros em reservas para a recuperação do desastre. Foi num concerto em Bruxelas, há 40 anos, que os Joy Division tocaram pela primeira vez Love Will Tear Us Apart. Hoje é o Brexit que poderá dilacerar a Europa. A 16 de outubro de 1979, os Joy Division deram em Bruxelas o primeiro concerto fora do Reino Unido. Abriram com uma estreia, Love Will Tear Us Apart, uma ironia recordada 40 anos depois à Euronews pelo autor do riff, que deu origem ao tema. Love Will Tear Us Apart começou com um riff de baixo e um riff de bateria. Estou muito orgulhoso disso. Lembro-me do Ian Curtis, muito simpático, dizer-me: esse riff é fantástico, vou colocar algumas palavras nisso. E eu pensei, uau! Love Will Tear Us Apart foi escrita em 2 ensaios. Levou 3 horas. Pelo meio, o Ian foi a casa, escreveu a letra e voltou. E pronto, estava feito. O Stephen fez este maravilhoso riff de bateria, é fantástico. Quando ouvimos a bateria no final de cada secção, é absolutamente incrível. A Nico Noré, então namorada do Ian Curtis, era de Bruxelas. Foi a primeira cidade fora do Reino Unido onde tocámos, foi no Plan K. Agora parece-me irónico com tudo o que se está a passar com o Brexit. Passei toda a minha vida a tentar entrar na União Europeia e agora estou a ser retirado contra a minha vontade. Love Will Tear Us Apart captou o espírito do Ian Curtis, do Peter Hook, do Bernard Sumner e do Stephen Morris. Captou o espírito daquela época. Felizmente, esse espírito ainda se mantém. Como sabem, enquanto seres humanos, o amor irá sempre dilacerar-nos. É tudo neste Euronews Noite. Fique desse lado. Até já.